Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que acompanha o podcast Fractais. Eu sou Alexandre Valverde, e você está aqui com a Dani Dutra. Olá, Dani. Oi, tudo bom, Ale? Tudo bem, gente? Meninos, todos, bom dia, boa tarde, boa noite. O Id Miguel. Fala, Id. Fala, pessoal. E o Felipe Wasserman. E eu acho que eu tô precisando criar um bom dia, boa tarde, boa noite, tipo da Dani. Eu acho que eu vou pensar Não, acabei de inventar. Não, você falou no último episódio também. Maravilha. E o episódio de hoje a gente vai falar sobre a nossa relação com a comida. E eu queria começar esse primeiro bloco falando sobre o conceito da seletividade alimentar, que é um aspecto bastante comum que a gente observa nas nossas infâncias, né, nós que somos adultos, e é uma característica bastante comum nas crianças do espectro. E o que é essa questão da seletividade alimentar, né? Ela está relacionada com a questão da nossa hipersensibilidade sensorial, que no caso da alimentação tem a ver com a hipersensibilidade sensorial tanto do paladar, gustativa, quanto do olfato, do tato, né, da língua, dos lábios, da bochecha, né, toda essa questão, e da visão. Então a seletividade alimentar ela é um comportamento complexo ligado aí a várias dimensões sensoriais nossas, e as nossas histórias de seletividade alimentar são histórias que marcam a nossa infância, né? Eu tive menos seletividade alimentar que o meu irmão. E meu irmão é daqueles que tomava bronca na infância. Meus pais ficavam de cabelo em pé porque não sabiam o que fazer para ele comer as coisas e tal. Eu tive algumas questões de seletividade alimentar, mas foram mais discretas. Eu tive muito com legumes. E era uma coisa automática, assim. Se o legume tivesse cozido de um jeito que não era o que eu estava esperando e podia sentir aquela textura na língua, o reflexo de vômito era quase que instantâneo, assim. Então, quantas vezes eu pus assim, um pedaço de vagem na boca, eu tinha que me conter na mesa, disfarçadamente colocar assim, para fora com guardanapo e separar aquilo no prato e distribuir no prato para dar aquela disfarçada como se eu tivesse comido pelo menos a metade do que estava ali. Então eu tive isso muito com abobrinha, berinjela, vagem, que são coisas que eu amo atualmente, mas que eu sofria muito quando era criança. E aí uma coisa que ainda resta hoje da seletividade alimentar, isso eu não consegui vencer esse bloqueio, é de comer sopa. Eu não consigo comer sopa, eu não consigo comer comida com água banhando todos os ingredientes. Eu não sei se na minha cabeça ficou uma sensação de que eu não consigo reconhecer como aquilo foi feito, porque eu tenho essa capacidade de comer qualquer prato e saber as etapas com que ele foi confeccionado e tudo mais, e sopa pra mim parece uma água de lavagem. E eu fico aflito, na verdade, eu não consigo comer. E uma outra questão que é engraçada, ligada a isso, é que quando eu vou colocar uma colher na boca, colher de sobremesa, colher de sopa, o meu cérebro já imagina que dentro da colher o conteúdo vai ser doce. Pra mim é uma coisa associada com sobremesa. E aí se eu ponho uma colher na boca e vem salgado, dá uma bugada no meu cérebro que eu também fico... Não consigo. Simplesmente não dá, então eu não tomo. Ou eu tomo sopa na casa das pessoas com garfo e fico pescando os ingredientes que estão flutuando ali. Mas é isso, assim. E hoje, atualmente, só tem uma sopa que eu como, que é a que eu preparo de abóbora com quinoa, porque eu sei exatamente o que eu pus e qual é a sequência exata da confecção daquele prato. Deve dar uma afliçãozinha, né? Porque eu tenho um pouco essa questão com a sopa também, mas acho que diferente de você, Ale, a minha questão é do imaginar antes e tá muito mais ligado ao olfato e a essa imaginação do que ao paladar e a questão gustativa. Uhum. Porque eu penso em certas coisas, por exemplo, eu tenho com um pêssego, por exemplo, eu não consigo pensar no pêssego sem criar um arrepio, assim, absurdo por causa da casca do pêssego. É por isso que a gente é amigo, Dani. Eu sou alérgico à casca do pêssego. Nossa, mas eu não sou, mas assim, gente, só na hora que o Ale falou, vamos falar de seletividade alimentar e, enfim, trouxe esse conceito maravilhoso para nós que vive e convive no mundo de Alexandre Valverde, assim, como uma brincadeira de ciranda. Mas, assim, pra mim é isso, as coisas me dão arrepio, sabe? As coisas me dão arrepio, as coisas me dão aflição e as coisas me dão enjoo, né? Assim, e mais pela vontade. Textura, Dani, do que pelo gosto, então, é isso? Então, e é mais assim, é uma questão talvez mais de olfato e de tato do que do próprio gosto. Imagina... Tem coisas assim, tem assim, alimentos que eu não chego perto, né? Depois eu vou contar, assim, com um pouco mais de detalhes, alimentos que eu não chego perto. Tem 2 alimentos que eu não chego perto. Porque senão, assim... E as coisas engraçadas que permeiam isso. Mas o meu, acho que, assim, se eu posso perceber de criança, eu não fui uma criança com dificuldade
para comer, legume, nada disso. As coisas que eu não como, já vou até vou dar um spoiler aqui, que é a questão do leite que eu não tomo. Assim, desde que eu tenho 3 meses eu não tomo mais leite. Segundo a minha mãe, eu já tive que começar a comer comida, judiação. Mas ela falou que foi orientação do pediatra e estava certo. E eu acredito. Mas foi isso. Eu simplesmente não consigo tolerar leite desde que eu tinha 3 meses. E nem senti o cheiro e nem nada disso. Então isso acho que permeou a minha infância. Mas sua família foi tranquila com isso, Dani? Essa questão de você com 3 meses não tomar leite, eles toleraram isso? Eles ficaram insistindo e... Gente, não, Ale, mas eu fiquei sabendo isso não faz muito tempo. Tanto é que eu arregalei um olho pra minha mãe, coitada, que ela ainda falou assim, não, foi o pediatra que falou que você poderia comer comida e tal, e que eu entendi, porque eu falei assim, como assim? Tipo, quase que eu falei assim, como eu sobrevivi sem leite durante... E que é uma coisa assim meio... E na época é muito recente que eu sou jovem, mas não tinha essas coisas, né, que tem hoje, acho, pra gente substituir o leite. Então, mas acho que aceitaram bem, porque minha mãe também não toma leite. Então, enfim, ela já foi. Já era da família, já, né? Pois é. Mas e você? Fê, conta aí. Eu tava aqui pensando o quanto a gente riu. Eu ri antes do seletividade alimentar, aí se eu rir agora perde um pouco do valor do backstage. Verdade. Mas a seletividade alimentar, para quem não usa esse termo, é um termo simpático e técnico para falar de frescura. Olha a autistofobia, Felipe. Não, isso não tem nada a ver com autistofobia. Tipo, não é o 7%, é o 100% que tem algum tipo de frescura alimentar, com certeza. Basicamente a minha seletividade ou frescura alimentar tinha muito a ver com quase todos os itens que o Ale falou ali no início, porque eu tenho um problema que eu até brinco sempre assim, que pode ser com os meus diagnósticos, que eu falo assim, o meu problema é que a minha mãe não foi muito convincente. Tudo que ela fala que é bom pra mim é exatamente o que eu não gosto de comer. Então, tipo, legumes. E o motivo é que ela também não gosta de comer essas coisas. Ela começou a comer agora, mais velha, dizendo que ela come agora porque ela sente menos gosto na comida e ela gosta. Mas aí não é um argumento muito crível pra eu começar a gostar. Mas eu, em geral, não como muito legumes, assim. Então, tipo, tem 2 coisas que me afetam mais, assim. Eu até como salada todo dia, mas não legumes, tipo abobrinhas, tipo, não bate. Pra mim, eu sou aquela pessoa que pula o buffet de salada no buffet. A segunda parte que eu tenho de seletividade alimentar, eu acho que é em relação à pimenta. Tipo assim, além de eu não gostar, eu acho que é tipo um castigo que você faz a você mesmo. Meu corpo não tolera. Eu começo a suar automaticamente a comer qualquer coisa minimamente apimentado, né? E aí uma coisa interessante sobre o negócio de comida, eu fui pra Tailândia agora, da qual eu me adaptei muito bem à alimentação. Todo mundo estava preocupado comigo, mas eu me adaptei muito bem à alimentação de lá. Porque não tem pimenta, né, gente? Quase nada, né? Uma coisa que lá tem muito uma definição entre hot e spicy, tipo quente e apimentado. O que pra mim nunca existiu essa quebra entre essas 2 coisas. Pra mim é tudo dentro do quesito apimentado e eu não gosto. E lá eu descobri que tem essa quebra entre hot e spice. Por exemplo, curry é tipo hot e pimenta e spice. Tem uma quebra entre essas 2 coisas, mas em geral eu tenho problema com os 2. Tanto no hot quanto no spice. Então não mudou, mas foi interessante descobrir que tem novos segmentos. Então a minha seletividade tá mais no anti-vegetarianismo, apesar que eu sou super supportive, mas alimentarmente não. Ia te fazer uma pergunta, Fé, aproveito e puxo pro Id também. Você, quando era criança, você separava a comida no prato, assim, tipo, não deixava o feijão encostar no arroz, a salada encostar no feijão? Essa coisa do não tocar, o não sujar, eu usava o termo sujar, que a comida não podia sujar uma a outra. Né? Então tinha esse negócio do não tocar a comida.
Eu vejo isso muito, assim, eu não sei se é uma coisa do espectro, uma coisa de criança mesmo, assim, que acho engraçado. Eu acho que essa coisa de seletividade alimentar, por exemplo, com a minha filha, ela experimenta tudo se eu usar a psicologia reversa. Se eu oferecer pra ela dizer não, eu falo, ótimo, que bom que você não quer, vai sobrar mais pra mim, aí ela come. Então, tipo assim, tem um quê de psicologia reversa na motivação alimentar ali, que eu acho que funcionaria comigo hoje ainda também. Então, tipo... Esse Vai lá, assunto, Id. seletividade alimentar, ele é muito interessante porque ele coloca em pauta, e a gente teve um momento aqui agora muito claro disso, né? O Fê falou que era frescura, você falou que era autistofobia, e por aí vai. Bom, trazendo a minha experiência com relação a isso, é basicamente nenhuma. Eu não tenho uma questão com isso. E Você não por mais tinha que seja nenhuma engraçado, questão, você comia o de tudo, interessante... Não, o interessante, na verdade, é ver que não é porque eu sou autista que eu necessariamente vá ter algo relacionado a alimento. Porém, Claro. eu tenho muitas especificidades relacionadas a outra coisa. E aí que muda o limiar da frescura. Porque pra mim é muito fácil, porque eu como tudo. E talvez porque na minha vida as pessoas sempre tiveram muito essa, não seja fresco, né, coma e tal. Enfim, o ponto é, eu como tudo. E seria muito fácil pra eu cair nesse lugar, tipo, porque eu me vejo caindo nesse lugar, tá? Com várias pessoas ao meu redor, principalmente com comida, achando uma frescura e por aí vai. Só que eu esqueço que, na verdade, é tudo parte de um grande princípio, que é o quê? Pessoas neurodivergentes têm características específicas que fogem do padrão. E, por fugirem do padrão, vão ser apontadas como distoantes numa sociedade que padroniza tudo, provavelmente como erradas. E o errado nisso, entende errado como semiótico, né? Negativo. Errado é negativo, é ruim. Não é de certo ou errado, é que é ruim. Então, com isso você traz toda a carga de termos nesse sentido, que é fresco, viadagem, bobagem e por aí vai. Então, aí, falando de seletividade alimentar, que foi um tema, Ale, quando você trouxe, logo na minha cabeça, eu falei, putz, achei meio frescura. Mas aí eu comecei a pensar sobre isso, tudo que eu tô falando agora. Todo mundo pensa nessa palavra, cara. Menos mas eu. o meu A ponto gente ouviu isso meu muitas ponto vezes. É frescura, não sei o quê, para com isso. Até a predileção por fruta, por exemplo, que eu tinha, era chamado de frescura quando era criança, coisa de viado. Você fala, porra, meu, não vou nem gostar de fruta. É porque o que me parece é que esses termos, né? Seletividade alimentar, masking e por aí vai, né? É muito fácil e muito humano e muito bom, na verdade. Quem não é neurodivergente se identifique com esses termos. Sim, somos todos seres humanos e compartilhamos traços sociais. Então, todo mundo usa máscara, todo mundo tem a comida que não gosta. Eu acho que o uso do termo e a colocação dele é para falar no mundo muito claro. Então, pessoal, beleza, existe a coisa da frescura, existe quem não come não sei o quê, mas entendam que certas pessoas podem levantar uma bandeira que isso é algo muito sério para elas. Sim. É. Então, eu entendi bem seletividade alimentar é isso, né? Quando você, tipo, tem uma questão muito séria com o alimento, sério não necessariamente por não comer ou tal, mas, tipo, se envolver muito forte com aquilo. Porque eu consigo Como entender tudo isso, que porque eu a tenho pessoa isso do com espectro coisas... faz. Ela é super hiperfocada em tudo, concentrada em tudo, hipersensível a tudo. Não ia ser diferente com a comida. Ela reage a isso diferentemente de outras pessoas que não vão ter essas mesmas reações sensoriais ao alimento. Eu tô obcecado por um pontão de pedra que eu quero explorar e fazer o croquis. Obcecado, só consigo pensar nisso. É nesse ponto que eu me identifico com vocês, entendeu? Porque eu sempre tendo a olhar os temas que a gente traz com a visão macro. Mas, falando sobre seletividade alimentar, a gente tem um termo aqui, Fê, que também pode despertar aí opiniões controversas, que é o comfort food, né? Só de trazer o inglês pra mim já dá uma preguiça, mais comfort food das manias com comida. O que você entende por isso, Fê? Então, comfort food é um termo que, tipo... Até quando tá falando, pra mim, é aquelas coisas que a gente brinca aqui. Pra mim é um termo bem normal. Eu já ouvi, eu ouço muito isso. E aí, na nossa conversa, o Ed falou, eu nunca ouvi esse termo antes, tá? Aí você vai descobrindo as suas bolhas que você vive de um termo que é tão normal pra você. Não é. Então, tipo, comfort food pra mim é aquela comida que você se sente confortável. Que, tipo assim, que
faz carinho Não é da a barriga. tua comida brigadeiro, necessariamente né? a favorita, não é tipo a comida mais favorita que você tem, tipo, eu amo ostra. Tipo, isso não é comfort food. Comfort food é aquela comida mais do dia a dia, que você gosta, que você fica só feliz. Então, normalmente não é uma coisa muito complexa, assim. É Uma tipo, coisa que abraça. te Eu falo abraça. que E abraça. muitas Normalmente vezes é são uma coisa coisas que traz fritas, É. chips, nuggets, coisinhas fáceis de comer, crocantinhas e tal. Então, tipo assim, normalmente tem a coisa de origem, tem a coisa de infância. Quando você mora fora, você tem desejos até de comfort food mais tradicionais. Então, tipo assim, tipo, quando eu morei fora, eu ficava com saudade, arroz, feijão e alguma coisa assim que não tinha daquele jeito. Então, tipo assim, comfort food, eu acho que isso também vai ter diferente de pessoas em si, mas é a comida que você sente mais confortável e que normalmente ela te enjoa menos, né? Então, tipo, eu não consigo, eu tenho um paladar comfort food em 90% dos casos, assim, sabe? Então, Só come a sua comfort difícil food, vai, separar, exatamente, é difícil separar o comfort food do meu food em geral. Mas eu acho, queria ouvir a opinião de vocês, se existe essa separação mais clara para vocês. Olha, agora que esse tema entrou e eles falaram um pouco mais, na verdade, esse faz muito sentido pra mim. Porque a minha relação com comida sempre foi sobre praticidade, né? E tanto que eu tive um problema de alimentação e fui no nutricionista, e o que a gente entendeu é que eu tinha que ter uma dieta em que eu comia muito, só que espaçado. Tipo, ia bicando coisas, né? Então, pra mim, nesse sentido, a comida tem muito esse lugar de ser prática. Porque cai um pouco coisas que a gente falou em outros episódios, da coisa do estado de presença. Né? Que é a coisa de fazer fazendo. Eu não aprendi a não fazer fazendo. Normalmente eu sempre faço tudo muito intensamente. De maneira que eu não quero comer intensamente o tempo inteiro, entendeu? Cozinhar e tal. Eu só quero, tipo, suprir a demanda do meu corpo por alimento. E o momento da comida ser um momento específico e especial. Onde fala, não, agora eu vou parar e vou cozinhar esse trem aqui. Pá! Então, nesse sentido, eu não sei se eu divaneei muito, pessoal, mas comfort food tem a ver com praticidade, né? Então, eu sou um grande adepto dessa prática e aproveitei para falar sobre como eu acho que a comida devia ser. Se tivesse uma pílula que me alimentasse, estaria tomando ela, com certeza. Oi, Di, eu vou discordar de você, viu? Porque, assim, pra mim, comfort food é exatamente isso que eu falei, uma coisa assim que abraça, que te deixa num lugar, por exemplo, quando a comida que te acalma, né? É uma coisa que exatamente ou tem essa função esse emocional de conexão com a infância, que eu acho que é um resgate de identidade, por exemplo, né? Enfim, talvez de pertencimento e tal, ou então é uma coisa que te acalma, tipo igual cigarro, né? Que eu já fui fumante, o cigarro poderia ser um comfort, alguma coisa, se fosse comida. Mas pra mim, comfort food, eu vou falar o que não é comfort food. Salada não é comfort food. Você entendeu? Assim, salada não tem como. Alguém aqui vai falar que salada é comfort food? Tipo, um alface não tem condições de ser comfort food, gente. Ele não tem características. Milho é. Se for só milho, é. Milho... Então, mas milho eu acho que tem a ver com infância. De repente. Sim. Por isso que eu como milho na salada, só por isso que eu joguei isso. Agora, gente, folhas, o Alexandre ele vai tentar. Ele ainda vai tentar trazer uma chicória pro comfort food. Uma difícil. Chicória? Eu acho que tá mais ligadas às coisas com alto teor de carboidratos. Tipo batatas, né? Batatas, arrozes, risotos, massas. Pra mim, galera, eu tô perdidaço. Pra mim, a gente falou de todas as comidas. Não é possível que você não tenha... Mas Qual comida sua mãe fazia quando você era pequeno? Não tinha uma comida? Sua mãe, sua avó, sei lá? Não tinha, claro. Eu digo sobre o que é uma comfort food, assim. Eu tô perdido sobre o que é. Mas a comida do conforto, essa comida é exato. E é uma comida que você recorre também quando você não tá conseguindo comer outras coisas. Que eu tô vendo que a gente não teve tanto problema assim como outras pessoas podem ter. Mas tem gente que às vezes passa muito tempo comendo sempre a mesma coisa. E falando nessa história de comfort food, não ser salada. Tem gente, não. Eu sou essa gente. Eu como a mesma coisa há muito,
tempo. E tipo assim, eu comia ovo todo dia de manhã. Muito ovo. Do nada. Eu não sei te explicar o porquê. Eu não sei te falar o que aconteceu, cara. Mais. Eu não consigo sentir o cheiro do ovo. E agora eu tô no momento do açaí. Porque aqui no litoral, no supermercado, vende açaí de 5 litros. Aí eu vou lá e compro ele, o açaí da menininha, o queridinho do litoral norte de São Paulo. E eu tô só comendo isso, cara. Tá tomando açaí agora. Mas então, essa questão de conseguir falar, mas... Então, mas isso é um fato mesmo. Isso é um critério, inclusive, né, de diagnóstico, é saber se você tem essa característica de conseguir comer a mesma coisa por vários dias sem se enjoar. Né? E você pode ter a mesma refeição. Eu atendi semana retrasada um paciente que comeu durante 6 meses, ele ficou morando no Oriente Médio, o mesmo prato. Uma salada que ele comia no mesmo restaurante de almoço e jantar. Então é impressionante mesmo isso. Ele preferia isso porque aí eu ia trazer esse elemento da comida confortável, né, dessa comfort food, essa comida afetiva, que é a questão da previsibilidade, que é uma questão super importante pra gente que é do espectro. A gente precisa ter noção do que vai se produzir no futuro, de alguma maneira, algum vislumbre. E a comfort food é mais ou menos isso. Eu já sei que eu vou sentir esse prazer comendo essa comida desse jeito. Isso pode significar o quê? Não é nem que eu gosto de batatinha chips. Eu gosto de batatinha chips daquela marca, daquele jeito. Então é nesse nível, assim. A minha tia, ela gostava da Coca-Cola de garrafa de vidrinho com 2 rótulos vermelhos e a tampinha não sei das quantas. Porque as outras Coca-Colas não tinham o mesmo gosto. Sei lá o porquê, mas ela conseguia distinguir isso. Então, é comum essa da garrafinha. A minha comfort food, acho que sei lá, que tem uma que pra mim a resposta que eu posso dar sempre é mingau de aveia. É imediato, assim. Se eu falo assim, cara, não tenho nada pra comer agora, não sei o que, mingau de aveia vem cair como uma já me arrepiou. Sempre, assim. Você não gosta dele. Eu amo. Não, porque essa coisa de leite quente, assim, não. Não, imagina, mingau de aveia com leite de castanha agora, é outra coisa, peraí. Tá, mas verdade. Eu adoro a textura, o grão quando ele fica molinho da aveia. Que eu sinto. Então, tem toda essa coisa dessa predileção específica pelo gosto, pela textura que aquilo tem na boca, como aquilo, sei lá, me conforta nesse sentido, o aroma daquilo e como aquilo me remete à minha infância realmente. E só pra falar de uma outra coisa que é engraçada também, vocês estavam falando de cheiros e tudo mais, eu gosto muito de tomate, de molho de tomate, tomate seco, tomate cozido e tal. Mas tomate cru tem alguma substância que eu consigo sentir o cheiro, eu não consigo passar na frente na feira da banca que vende tomate, tem que dar a volta, porque eu tenho ânsia. É uma coisa muito engraçada, e esse cheiro sai quando o tomate é cozido. Eu só conheço mais 2 pessoas no mundo que tem isso, a minha tia, essa da Coca-Cola, e meu terapeuta, que um dia eu contei pra ele, ele falou, eu também. De tomate? Exatamente. Ah, não, eu tenho com leite, né? E com leite, assim, eu não posso, gente, chegar perto de leite fervendo. Não posso chegar perto. Quando meu pai tá em casa, e meu pai é um super fã de leite, que ele enche a caneca de café com leite, assim, até a tampa. E ele ferve o leite. Quando ele tá lá em casa, eu não passo perto da pia. Eu falo assim, pai, eu vou lavar tal coisa, mas por favor, você pode vir lavar a sua canequinha do leite. Nossa, e a Dani. sua... Assim, eu não consigo. Chega a me arrepiar. E a pessoa não entende. Ele fica, ai, Daniela, é muita frescura. Ai, mas você, viu? Nossa, você demais. sente cheiro que só você sente. Ele fala, é isso. Nossa, e mamão. Eu entendo muito isso. Muito. Mamão fica, tá na mesma linha. E mamão é pior porque vai soltando aquelas bolinhas de mamão quando as pessoas comem. E aí eu vou falar do meu pai, né, coitado, porque aí ele come o mamão lá em casa também, porque obviamente quando eu tô sozinha em casa, eu não compro mamão, né, é óbvio isso. Pede pra caramba. Mas quando ele tá, aí ele compra mamão. E ele vai deixando rastros, pequenos rastros de mamão. E, gente, mas vai me dando um nervoso, porque aí, Nossa assim, senhora. tem a questão da ânsia e tem a questão do nervoso com aquilo. Tipo, como é que eu vou me livrar desse leite, desse mamão? Sem Isso ter que muito me livrar engraçado. do meu pai, que eu não quero. Essa coisa de, tipo, terem coisas que são muito específicas e incomodam a gente, as pessoas fazem, tipo, a gente fica fazendo microestratégias na cabeça de como driblar aquilo. Exatamente. Eu faço um puta plano, assim, pra eu ir até o jardim, né? Eu falo, não, eu vou fazer isso, eu vou sair aqui, eu vou vir aqui, pá, não sei o quê. E pra maioria das pessoas, quando eu falo, é tipo, não, cara, só vai, sabe?
relaxa aí. Eu falo, não, você não tá entendendo. Dani, aproveitando esse gancho da comfort food, inclusive, eu queria falar qual é a minha, é lamen. Comeria lamen. Então, lamen é super comfort food. Com certeza. Dani, eu queria saber uma relação com comida que te define. Eu entraria muito nessa coisa do leite. Eu acho assim, ainda mais se perguntar pra mim, a questão assim de comida é uma relação, né? Porque eu vivo sempre de dieta, vivia, né? Agora eu devia estar vivendo de dieta e tal. Então tem um eixo aí da comida que é a restrição alimentar que eu precisaria ter. Mas uma coisa interessante disso, que eu acho que foi muito bacana, eu parei de comer carne vermelha, né? Há 4 anos fez, na verdade, agora. E por conta de uma dieta ayurvédica que eu fiz. Eu não sei se todo mundo conhece o termo, né? Ayurveda, mas é a medicina indiana. E tem uma série de coisas que pautam essas dietas, que é uma dieta muito parecida com a questão de dieta sanguínea que gente, estou falando eu não sei se inventam dieta sanguínea, mas enfim, tem a ver com o seu biotipo, algumas características. E muitos dos alimentos que eu não tolero tem a ver um pouco com essa questão dos meus doshas, né? Que são as especificidades de cada uma das pessoas. E que são alimentos que supostamente são inflamatórios para mim. Tipo tomate, por exemplo. Mas tomate eu gosto. Mas tudo que tem essa cara assim de tomate, abobrinha, berinjela e tal, inflamatório. E eu vejo que não faz muito bem. Crustáceos, que eu amo, mas não faz muito bem também. Então, assim, pegou nisso. Então, eu não sei como te responder se tem uma coisa que me define mais do que essas coisas que eu detesto e não suporto. Porque o resto eu gosto e sou muito eclética, assim. Acho que, talvez como você, eu como de tudo. Então, só que aí quando eu pego birra de uma coisa, ou enfim, alguma coisa que vem no meu cérebro daquilo, nunca mais eu consigo. Então não me venham com leite, mamão e dobradinha. Por favor, nunca. 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 Jamais. Felipe, você tem um nunca? Eu sou mais fácil explicar o que me define alimentarmente, porque eu tenho paladar infantil. Eu não sei se é um termo muito conhecido pela maioria das pessoas, mas eu acho que ele é fácil demais. Todo mundo de fácil entendimento. De me lembrar dele. Ele é de fácil entendimento quando as pessoas falam, o que é o Felipe? Ele tem paladar infantil. Então, tipo assim, as pessoas entendem rapidamente. Só que, tipo assim, o fato de eu ter paladar infantil por muito tempo, as pessoas às vezes se surpreendem que eu tenho muito menos frescura e tenho muito mais desejo de experimentar coisas do que o meu estereótipo de paladar infantil direciona. Então, por exemplo, como que eu falei, ir pra Tailândia, as pessoas falam, Felipe vai se ferrar, não vai conseguir comer, ele vai pedir italiano sempre. Não, tipo, eu adoro curry, adoro comida indiana e tudo, então, tipo assim, que vai longe de uma definição de paladar infantil. E tem outra coisa aí, é bem do paladar infantil assim, às vezes eu vou num restaurante japonês e eu peço para não me falarem o que está sendo oferecido, porque se eu for pedir, eu peço só salmão, sabe? E se eu não sei, eu vou metendo para dentro, aí vai abacate, vai camarão, vai tudo, eu acho tudo bom. Eu só não preciso saber, aí é um problema psicológico, muito claro, pelo menos eu sei que eu tenho um problema psicológico. Aí eu fui num restaurante chique, quando tá viajando, tipo, da Tailândia é tudo mais barato, a gente ia nos restaurantes mais chiques. Falei, cara, deve ser bom esse negócio aí, eu não quero nem ler, me vê o que é chique bom aí, que eu vou acabar comendo e gostar, e eu gosto. Então, tipo assim, e a minha mulher também me educou, porque eu não comia japonês, por exemplo, antes de casar, e eu fui educado pra isso, e hoje japonês é uma comida que eu tenho desejo por, sabe? Tipo, Mas a minha família em si é uma família de paladar infantil intenso, assim. Tipo, hoje eu sou considerado o melhor da família, assim, mas
Tipo, nível que não come, tipo, só come peito de frango e não coxa, sabe? Tipo, nesse nível de frescura. A minha família, minha mulher sempre é responsável por escolher os restaurantes, ela já treme às vezes na base. Ele vai a restaurante de carne, meu pai pede ao ponto, ele vai reclamar que tá mal passada. Ele já sabe, aí já fica tremendo. É só pede picanha e filé mignon, não gosto de carne diferente. Então eu sou mais variado nesse coisa. Mas o que tem a mais imagem de paladar infantil sou eu, apesar que eu fui melhorando o tempo. Eu fui ficando adulto depois dos 40. Paladar adolescente agora. Adolescente. Do meu lado... eu não sei, né? É infantil, fala. porque infantil quando a sua mãe te obriga, você come legumes e tudo. É infantil desde que você começa a mandar na sua vida. É um infantil chato, tipo adolescente. Você volta pra infância, né? Exatamente. Do meu lado, em relação a essa questão uma relação com comida que possa me definir, acho que é a questão do meu interesse por processar a comida, por fazer a comida, por preparar a comida, por entender os processos pelos quais os pratos são feitos. Eu aprendi a cozinhar muito cedo. Eu lembro que o primeiro prato que eu fiz, eu tinha 7 anos, foi um bolo de coco. E aí depois disso eu comecei a fazer rocambole, biscoito, eu fazia as festas de Natal da família. Eu lembro com 12 anos de idade eu carregando peru, e a pessoa, nossa, que legal você tá trazendo peru. Eu falava, não, eu que fiz, todo feliz, assim. Eu lembro dessa história. Desde muito cedo eu comecei a querer cozinhar. Então, assim, eu comecei pra feira e eu falava, mãe, deixa que eu vou pra feira. Eu pegava o dinheiro, adorava. Eu ia sozinho com 8 anos de idade, o carrinho, o dinheiro na mão, fazia a feira das melhores coisas, porque eu sabia exatamente os ingredientes bacanas, e entender que o limão, quando ele tá lisinho, ele é o melhor que tem e tudo mais. Essas questões todas, eu adorava esses aprendizados. Só que na feira eu tinha que passar longe da barraca de tomate. E tanto é que essa minha relação com comida era intensa, que quando eu terminei a faculdade de medicina, eu tava em crise se eu ia continuar medicina ou não, e as pessoas perguntavam, você vai fazer o quê, a lei de especialidade? Eu falava gastro. Eles, gastrocir, gastroclínica? Eu falava, não, gastronomia. E aí eu fui morar na França e não fiz gastronomia no fim das contas, mas eu aprendo sozinho as coisas, né? Então eu voltei de lá e as pessoas achavam que eu tinha feito curso de gastronomia na França, que eu tinha voltado a abrir restaurante e tal. É muito engraçado. Eu fiz todo um aprendizado nisso, só que depois que eu me tornei vegano, eu precisei me despedir dessa cultura toda. Que era uma cultura carnista e tal. Perdeu então, o queijinho. Nos últimos 6 anos eu tive que transformar a minha maneira de cozinhar, de pensar essa questão da comida e tal. Então, mas sempre tem a ver com essa questão de eu preparando, eu fazendo. Então acho que essa é a relação que eu tenho com a comida, acho que é a mais antiga minha. Essa coisa de relação com comida, eu me identifico com um pouco do que cada um trouxe, assim. Então, de certa maneira, tem a coisa do paladar infantil. Fê, assim, cara, eu sempre fui definido por paladar infantil. Meus amigos brincavam falando, o jantar do ID é um pacote de Calypso, né? Aquela bolacha Calypso. Caraca, sabe? Eu também. E como o Calypso vocês acham que vocês não têm comfort food? Não, e o engraçado é que ele comia de tudo. No início do podcast ele comia de tudo. E agora ele tem paladar infantil e janta Calypso. Explica melhor. Então, exatamente. Não é que eu como qualquer coisa, porém nas minhas coisas eu sou muito específico. E eu sou tipo aquela criança que tá ficando adulta, né? E pode comprar. Eu vou no supermercado e compro as minhas coisas. Só que a questão é que minhas coisas é isso. Tudo que eu não pude comprar quando era criança eu compro muito. Então, tubetes. Eu sou louco por cookie. E ele acha que não tem as comidas confortáveis dele. Tá tudo certo. Não é, tipo, eu não gosto de bolo, por exemplo, de bolo de festa. Tem que ser tipo bolo de cenoura, cobertura de chocolate, casquinha durinha. Enfim. Eu tenho esse lado. Casquinha durinha. Eu fico bravo quando fazem brigadeiro com chocolate em pó amargo. Cara, brigadeiro é com Nescau. Não inventem. Exatamente. Coisa que você vai comer tá amargo. Não gosto também. Eu falo, é um brigadeiro especial. Usou colebô. Eu falo, gastou à toa. Piorou. Brigadeiros, cookies e eu descobrindo que, na verdade, sou bem nóia com a minha comida durante esse podcast. Exatamente, no final do episódio tem você outro lado, tudo agora. Exato. Tem um outro lado também que conversa com o que você trouxe ali. Dessa coisa do interesse de saber o como, essa coisa do ponto das coisas, né? O ponto do limão e não sei o quê. E eu faço caça submarina também. Isso, pra mim, bate muito nesse lugar, assim. De me relacionar com o alimento de uma maneira muito primitiva, assim, e que fala muito sobre você. Quando você atira no peixe, tipo,
enfia faca na cabeça dele pra ele morrer Fala depois. isso pro Alexandre. Não, mas sinceramente não. Mas eu acho que se toda pessoa caçasse a própria comida animal, maravilha. A hipocrisia é essa. exato. A gente manda alguém cortar, coloca na bandejinha do supermercado e a gente acha que a gente não participou da violência da morte daquele bicho. O Id, pelo Porque menos, não é participa fácil, da violência. entendeu? Exatamente. Eu acho louvável. Eu acho elogio, louvável. muito não elogio. Não, Não, mas é um mas foi elogio, mesmo, é um elogio. Ale. Ele entende o que é. Eu sei, Você eu entendeu, entendo né? demais. Porque quando você tá caçando, né, você vai querendo uma relação com aquele ambiente. Então, você começa a entender o que você mata. E você para de ter uma relação completamente predatória e você começa a ter uma relação seletiva, né? Anteontem mesmo, eu tava caçando, eu vi um peixe que eu sei que ele é bom de comer. Chama porquinho. Vocês já ouviram falar do porquinho? Sim. Ele era gigante, gigante. Só que eu fiquei olhando pra ele e ele tá tão bonito ali. E, tipo, eu não vi aquele peixe com frequência, sabe? Daquele Mas você tamanho. falou, não vou comer um porquinho. Não vou matar, eu não consigo Aí, atirar nele. É isso aí, entendeu? cara. Mas Aí. o ponto é, imagina se as pessoas fizessem isso com as vacas, né? Exatamente, Com- não. Fazer isso. Alguém verdade. consegue matar um porco do tanto que ele berra como um ser humano? As Que pessoas isso, não vão conseguir é? comer É. salsicha. Então vamos lá. Vaca vai. é igual cachorro, cara. Se você pegar uma vaca, pegar de criança e educar, você faz ela sentar, rolar, vir. Se você faz pra mim, eu como cachorro, eu falo, cara, eu não te julgo, eu como carne de vaca. Sério, de verdade. Esses Isso animais. eu concordo. Esse discurso, tipo, é estimação e blá blá blá, é mó blá 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 pra mim, cara. Também acho. Esse pode e o outro não. Mas o ponto final é, eu acho que comida é um tema muito interessante porque traz à tona uma série de coisas. Tô fazendo esse resumão aqui de apresentador, a cara da Dani já olha pra mim. Vamos encerrar o episódio. Faça o encerramento, Id. Fazendo o encerramento, pessoal, eu sou muito a favor de todo mundo ter uma relação profunda com a sua comida. Mas não a ponto de matar. É um exercício de muito autoconhecimento, de verdade. A gente podia fazer um episódio só sobre caça submarina, assim, e vocês podiam perguntar sobre várias coisas, eu teria o maior prazer em responder e falar sobre tudo isso. O Id, a gente vai ter que fazer um episódio sobre interesses especiais, porque acho que aqui no decorrer das 2 temporadas do podcast, o pessoal já conhece 2 teus, né, Id? Com certeza, escalada e mergulho. Vamos ver quais são os seus próximos daqui pra frente, né? Nossa, tem uma coleção de selos, cara. Gigante. A gente vai ter que fazer um episódio sobre interesses especiais daqui a pouco, né? Boa noite. É isso aí. Ai, gente, Maravilha, boa um grande noite. abraço. O que vocês vão comer agora? Tô até pensando, mas Ai, acho que não Dani. vai ser comfort food. Nossa, nem me fale, cara. Eu queria Eu comer uma coisa adoraria um gostosa porque eu não japonês posso gastar dinheiro. agora. Ai, droga. Eu jantei antes de começar. Não tem ninguém na sua casa que você possa compartilhar uma comida. Maravilha, pessoal. Um grande abraço pra todos nós, então, gente. Abraço. Um beijo, Valeu, gente. galera. Pra vocês, valeu. Beijo.